Vamos conferir a entrevista com o presidente da União Brasileira de Municípios, Leonardo Santana. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente da UBAN, Leonardo Santana. E eu já quero começar a nossa entrevista de hoje, presidente, perguntando. No final de fevereiro foi liberada a última parcela do FPM. Primeiro eu gostaria que você dissesse para quem está em casa o que significa o FPM e qual a importância dele para o município. O Fundo de Participação dos Municípios são recursos constitucionais que é uma resposta a todos os tributos que são arrecadados nas cidades. Então, o Fundo de Participação dos Municípios, ele é uma das transferências constitucionais e é feita em 3 vezes. É o primeiro decênio, que é no dia 10 de cada mês, o segundo decênio no dia 20 e o terceiro decênio, que é no último dia útil de cada mês. Nesse mês de fevereiro, aconteceu no dia 28, o terceiro decênio. Esse Fundo de Participação dos Municípios, infelizmente, tem sofrido muita defasagem devido a uma política centralizadora de recursos por parte do governo da União. Nós, como organização não governamental e municipalista, nós temos combatido essa centralização de recursos, pedindo ao governo que ele refaça o pacto federativo para que as prefeituras possam receber, assim como os estados recebem. Os estados recebem de todo o bolo tributário, que o bolo tributário, para as pessoas que ainda não sabem, é a junção de todos os tributos que são arrecadados em todo o país. Só que a origem desses tributos é o município. É no município onde se compra o pão, é no município onde se paga a conta, é no município onde se compra o alimento, onde se paga o combustível. Então, todos os recursos oriundos dos municípios que chegam a ser esses tributos, eles vão para um bolo tributário, formam um bolo tributário, que é o total, o montante de recursos que são arrecadados através de tributos. E aí, desse montante, o governo libera para os estados 25% do total e para os municípios apenas 15%. Agora, só que com uma grande diferença. Os municípios têm responsabilidades bem maiores do que os estados têm. E aí ficam os prefeitos com uma bomba na mão, porque tem poucos recursos e mais responsabilidades, e aí as prefeituras entram num caos financeiro, econômico, que nós temos infelizmente visto. E agora mesmo no dia 28 de fevereiro, esse último repasse, ele veio 7% a menos do que o que previa a própria Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nós temos que conversar com o governo, nós temos que reunir os prefeitos de todo o Brasil num grande evento que pretendemos fazer em Brasília, diferente dos eventos que têm acontecido, que não têm surtido o efeito necessário, para que a gente possa sentar não só com o governo, mas com aqueles que integram o Congresso Nacional, para que a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal possam se tornar mais municipalistas, porque infelizmente as matérias de interesse dos municípios, elas não têm entrado na pauta de votação. Em que áreas da administração municipal o FPM é utilizado? Olha, o FPM ele é utilizado em todas as áreas, na saúde, da educação e também no custeio da máquina pública. Nós sabemos, por exemplo, que a lei de responsabilidade fiscal, que é algo muito importante para que a gestão pública possa ser feita com qualidade, com transparência, com moralidade, é preciso que essa lei de responsabilidade fiscal ela seja respeitada. Só que há um grande problema em relação a respeitar a lei de responsabilidade fiscal e poder respeitar, ou seja, ter limites para isso. O município ele não pode ultrapassar um percentual para o pagamento de servidores. Porém, quando o FPM diminui, o que tem acontecido nos últimos 3 anos, uma queda assim acentuada dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios, faz com que 81% dos municípios brasileiros fiquem engessados. As administrações elas ficam engessadas sem poderem fazer nada, porque já ultrapassaram os limites da lei de responsabilidade fiscal, porque a corrente líquida diminuiu. E em diminuindo, com certeza, os prefeitos não vão poder pagar a todos os funcionários, porque nem sequer vão ter caixa para isso. Então, o que na realidade nós precisamos nesse momento é conversar com o governo para que ele possa fazer uma modificação na transferência desses recursos. A UBAN está apresentando, inclusive, esta semana, depois do Carnaval, uma proposta de emenda constitucional para modificar as transferências constitucionais para os municípios, para que desapareçam os 2 coeficientes
do Fundo de Participação 0,6 e 0,8, para que todos os municípios, que quase é a maioria, que eles possuem esse coeficiente 0,6 e 0,8, eles passem automaticamente a 1,0, ou seja, eles vão ter aí cerca de 100% de aumento nos seus recursos. Agora há pouco, na Assembleia Legislativa, nós tomamos conhecimento de que há um propósito da aumentar o número de municípios na Paraíba. A UBAN é contra. Eu gostaria até que isso, eu vou inclusive determinar a nossa assessoria de imprensa a divulgar uma nota oficial da UBAN, porque nós não podemos mais permitir que sejam criados mais municípios e aí o fundo de participação dos municípios seja distribuído ainda mais de forma desigual, porque vai ser o mesmo recurso. Então, se com o mesmo recurso se paga 223 municípios com o fundo de participação dos municípios, se nós tivermos 300 municípios, logicamente os recursos dos outros municípios vão passar para esses novos. E aí a desigualdade vai ser maior e nós vamos ter problema de gestão muito sério na Paraíba. Respeito muito a Assembleia Legislativa, o deputado que com boa intenção gostaria de fazer isso, devido a alguns distritos possuírem até mais habitantes do que a própria sede do município, porém nós não aceitamos, nós defendemos que novos municípios na Paraíba, porque Pernambuco é maior que a Paraíba e só tem 171 municípios. A Paraíba, um estado que tem sofrido muito a falta de recursos, a falta de políticas públicas, a falta de uma gestão de qualidade. Não falo dos municípios, falo de geral, tanto estadual faltou como municipal, e é preciso que a gente talvez até diminuísse o número de municípios. Porém, como isso não é certo, não é de bom senso, o que devemos fazer é fortalecer os municípios existentes e não criarmos mais municípios. Muitas cidades brasileiras dependem exclusivamente dos recursos do FPM. Como é que essa dependência pode ser diminuída? Olha só, 81% das 5.564 cidades brasileiras vive exclusivamente dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Isso é um verdadeiro absurdo, porque falta política governamental para que os municípios possam receber investimentos de indústrias, de empresas, de um comércio em geral, para que possam gerar os seus próprios recursos. Nós defendemos que os municípios sejam independentes, todos sejam independentes dos recursos do Fundo de Participação. O que o município deve receber é receber o Fundo de Participação, mas como apenas um recurso a mais. Mas que os municípios tenham comércio aquecido, que os municípios tenham indústria. Nós temos aí terras devolutas. O que é que nós podemos fazer? A agropecuária, nós precisamos plantar mais nesse país, nós precisamos fazer com que os municípios possam viver sem essa dependência de recursos constitucionais. Ou seja, desses repasses que na realidade são muito voláteis, porque sofrem modificações e essas modificações elas nunca somam para mais. Elas sempre estão diminuindo. Então, não se pode administrar uma cidade dependendo apenas do governo federal. E mudando de assunto, dia 29 de março vai acontecer o Encontro Nordestino de Mulheres para o Desenvolvimento Social e Econômico. Presidente, como é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer o evento e como é que vai ser? Olha só, o evento será no dia 29, a abertura às 17 horas na Estação Ciência, em João Pessoa, com a presença da ministra Irini Lopes, ministra de Política para as Mulheres do governo federal, do governo Dilma Rousseff. A presidente Dilma, ela na realidade fez com que a mulher pudesse alcançar ainda mais participação no governo federal. São 7 ministras. Então eu acho que esse é o momento da mulher. Nós vamos debater ali, claro que eu vou fazer a abertura como homem e vou deixar que as mulheres debatam, né? E aí as primeiras damas de todo o Nordeste, uma representação de cada estado, logicamente. Nós não vamos ter aqui todas as 1.787 primeiras damas, claro, mas teremos uma participação importante quando elas vão poder criar aqui da Paraíba a Associação das Primeiras Damas do Estado. E a primeira dama do Estado da Paraíba, Pamela Borio, esposa do nobre governador Ricardo Coutinho, ela está apoiando o evento, tem trabalhado bastante para que o evento aconteça e que seja um sucesso. Nós agradecemos muito a ela e ao governo do estado, que é o nosso parceiro, ao Banco do Nordeste, que também é o nosso parceiro, e à Prefeitura Municipal de João Pessoa e a todas as outras instituições, para que no dia 29 possamos fazer uma grande abertura e depois continuar a parte mais técnica, que é no segundo dia, no dia 30 e 31, quando as primeiras damas vão poder, além desses assuntos, outros assuntos de interesse dos municípios,
porque a mulher, ela exerce um papel muito importante. A esposa de um prefeito, ela tem um papel social no município ao lado do seu marido, e é justamente essa força da mulher que nós precisamos, a determinação da mulher, a verdade da mulher, a vontade de trabalhar e de mudar esse país. E vamos começar pelas primeiras damas, porque os prefeitos já temos conosco. Precisamos agora do trabalho das primeiras damas para que a gente possa modificar a vida social dos fazer com que a população possa ter políticas públicas de qualidade, e isso com certeza teremos por parte delas. Presidente Leonardo Santana, mais uma vez gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no programa Zoom de Notícias.